Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Como todo sábado, nós estamos publicando mais um vídeo a respeito das Parashás, ou seja, de mais uma porção semanal. Assim, nós temos hoje o estudo da porção Ekev, que quer dizer porquê ou como resultado de alguma coisa, ou por que isso aconteceu, ou que isso aconteceu foi por resultado de alguma coisa. Ekev. Hoje nós estamos no dia 20 de agosto de 2022 e 23 de Av de 5782 do calendário judaico. O livro que nós estamos estudando nesses 3 últimos sábados, nesses 3 últimos Shabbat, é o livro de Deuteronômio. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 7 de Deuteronômio, a partir do verso 12 até o capítulo 11, verso 25. Então, Deuteronômio 7, 12 até 11, 25. Vamos ao estudo da Parashá. Nessa Parashá, Moisés ele lembra o povo e encoraja os filhos de Israel a seguirem com fé e confiando no Senhor sempre, não desistindo, não enfraquecendo, não esmorecendo, mas confiando no Senhor sempre. E quando Moisés fala isso, ele também fala das maravilhosas recompensas que o povo irá ter se confiar em Deus. E que recompensa é essa? Um povo que andava andarilho, um povo que era escravo, o povo que não tinha nação, que não tinha canto, era peregrino nessa terra. Ele então estabelece, o Senhor então dedica uma terra que mana leite e mel. O interessante dessa terra que mana leite e mel, esse mel aí não é mel de abelha, mas são tâmaras, são as tâmaras. Essas tâmaras lá em Israel, elas são muito doces, muito doces mesmo. E essas tâmaras e esse mel queria fazer a base da economia de Israel, uma terra que mana leite e mel. Então, o Senhor, Moisés, ele começa a motivar as pessoas, motivar todo Israel para que não desistam e não diminuam a sua fé em absolutamente nada pelo mundo vindouro. O que nós tiramos com isso é que não devemos diminuir a nossa fé, andar em fé, em meio a tantas dificuldades, porque nós iremos conquistar essa terra, a terra do nosso coração, da nossa mente, e não devemos enfraquecer em nossa fé, porque isso nos dará como garantia, como recompensa, assim como deu a terra de Canaã física a Israel, isso nos dará também a nossa terra espiritual, a nossa salvação, mantermos as nossas mentes em Cristo, em fé, para que nós possamos herdar o mundo vindouro. Vamos à segunda parte. Moisés continua a lembrar o povo de tudo aquilo que Deus fez durante sua jornada, do maná que caiu do céu, um pão fresco que eles tinham que comer e colher toda manhã, e na sexta-feira colher 2 porções para que no sábado eles não precisassem comer ou colher e no sábado pudesse dedicar o dia a orações, ao Senhor, à família, enfim, que eles não precisassem fazer esse tipo de trabalho, porque o sábado foi reservado, Shabat foi reservado para que nós possamos estar com a família, descansar. E o descanso do sábado que o Senhor deseja é que nós santifiquemos o sábado, porque Ele santificou o dia 7º. E como é que nós podemos santificar esse dia? Através das nossas orações, através da nossa leitura bíblica, através de nossa comunhão com a família, através de tudo aquilo que nossa relação com aquilo que Deus criou. E a família hoje quase não tem tempo para isso, quase não tem tempo para se reunir, para conversar,
para ter um tempo de gratidão a Deus, de oração, de meditação na palavra do Senhor. Isso é uma diretiva de Deus, e por isso Moisés é tão incisivo em que eles separassem, guardassem, lembrassem. E vocês conseguem perceber, à medida que vocês estudam o livro de Deuteronômio, o quanto Moisés foi repetitivo em fazer com que as pessoas sempre trouxessem à memória aquilo que iriam dar esperança a eles. No caso, o Senhor. No nosso caso, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu esperança quando morreu por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Então eu tenho que sempre trazer à memória essa ressurreição de Cristo, porque essa ressurreição de Cristo nos tira da morte. Assim como Moisés fala ao povo para lembrar do passado e trazer à memória aquilo que dá esperança, eu tenho que me lembrar do passado e lembrar do sacrifício de Cristo para que me dê esperança nesse mundo e nos dias que hão de vir, porque estamos nos aproximando do dia do arrebatamento, do dia do Senhor, e à medida que vamos nos aproximando, precisamos mais ainda lembrar do passado, ver tudo aquilo que Deus fez por nós e, fortalecidos em fé, caminharmos rumo ao arrebatamento e à nossa salvação que foi prometida desde antes a fundação dos tempos. Vamos ao próximo bloco. Essa porção continua com Moisés lembrando ao povo ou ensinando ao povo a segunda parte do Shema. Shema quer dizer ouve, Shema Israel, ouve Israel. Então nós vimos lá na primeira parte, no vídeo anterior, Shema Israel, ouve Israel, ouve Israel, ouve Israel, ouve Marcos, ouve Brasil, ouve famílias, que o Senhor é o Senhor, Shema Israel, ouve Israel. E ele continua com Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, ouve Israel, Deus é o Senhor, ouve Israel, Deus é o Senhor. E aí ele entra com a segunda parte, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra, ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um, não existe outro. O povo tinha que se lembrar de ouvir, de trazer à memória que Israel tem um Deus e ele é um, único Deus. E isso iria fazer com que o povo avançasse em todas as conquistas. E se esquecer disso, iria fazer com que o povo fosse derrotado em todas as conquistas. Porque é o Senhor, com seu braço forte, que vence todas as guerras e vence todas as batalhas. Então eu preciso me lembrar que o Senhor, eu preciso ouvir, ler enquanto ouço, que o Senhor é um. O Senhor é único. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra. Outra coisa que nós entendemos também nessa porção é que essa porção conclui com a promessa de Deus para o povo de Israel, dizendo que enquanto eles seguirem a Deus, Deus os protegerá. Não é uma questão de Deus só faz uma coisa porque o povo fez outra, não. É porque o caráter de Deus é um caráter de santidade, 100% santo. Isaías está escrito que os anjos, na presença de Deus, passa todo o tempo, a eternidade, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Então o que Deus fala é que ele não pode estar, não que ele não queira, mas ele não pode estar em um local que não é santo. Então Deus orienta o povo a toda vez que ele conquistassem uma região, que eles destruíssem tudo que era idolatria, ou que fizesse menção a um outro Deus que não seja Deus. E se eles
andassem dessa forma, eles iriam ter sempre a proteção de Deus, porque eles estariam dizendo com isso a Deus que eles estariam preparando um andar, uma cidade, uma vida santa para o Senhor. Haja visto que toda vez que o povo pecou, eles perdiam a guerra e também foram escravos do rei Nabucodonosor, não é? Então, tudo isso por pecado, porque eles não ouviram a Deus. Não ouviram a Deus. Veja mesmo o livro de Lamentações, o livro de Jeremias, fala sobre isso, do pecado do povo. Então, os meus pecados é que me separa de Deus. Deus não quer se separar, nunca. Mas a santidade dele não permite que ele se aproxime, porque isso fere a santidade do Senhor, o nosso pecado, a nossa vida. Por isso Jesus morreu em uma cruz, para que quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, como Cordeiro Pascal, conforme aconteceu lá no Egito, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, como meu Rei, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz está sobre a minha vida. E mesmo que eu cometa pecado inconsciente, que eu cometa algum deslize, eu posso clamar o sangue do Senhor, porque eu sou dele e eu sou purificado instantaneamente do pecado que eu cometi. Não é uma questão de mágica, é uma questão de promessa e é uma questão do poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Shabbat Shalom, Shavua Tov, boa semana em Deus e até o próximo sábado, querendo Deus.